sou a Ali. Bom dia a todos. Estamos com o Dr. Aloysio Porceno e eu gostaria de apresentar ele. Ele é graduado em farmácia, mestre em engenharia ambiental e doutor em química e considerado um dos maiores especialistas em pitch para investidores. Então já vou começar a perguntar para o Dr. Aloysio o que é pitch. Explica pra gente. Pitch ele vem do beisebol, que é o ato do pitching, né, que é o lançamento da bola. Então aconteceu uma associação do conceito do ato de arremessar a bola, de lançar a bola no beisebol, com o ato de você lançar a sua ideia para uma pessoa. Então a maneira como você se prepara para que a pessoa receba a sua ideia da forma mais assertiva possível é o ato do pitching, é o pitch. Interessante. E entre os anos 2010 e 2012, você participou de diversas competições de empreendedorismo no Brasil e na cena internacional. Eu queria que você explique mais pra gente essas competições e como que foram, quais que você ganhou. Tá ótimo. Então, quando eu era ainda aluno de doutorado, eu comecei a trabalhar com o professor Rochel, que é aqui do departamento de Química, e ele é um exemplo de pesquisador empreendedor, né? O professor Rochel, ele tem uma empresa, e essa empresa dele, o objetivo é justamente pegar pesquisa e transformar em inovação, né? Que é uma coisa mais complexa, preparar essa tecnologia para chegar no mercado. E quando eu iniciei os estudos do doutorado, ele me desafiou a começar a pesquisar de uma forma mais aplicada, né? Não só pensando em soluções que vão impactar o dia a dia das pessoas, mas também pensando numa aplicação mercadológica. Como que ele me desafiou a pegar a pesquisa que eu estava transformando no laboratório e transformar em mais do que artigos, em transformar em algo, em produtos que o mercado poderia usar e poderia afetar a vida das pessoas. Então eu comecei, justamente com uma parte da pesquisa do meu doutorado, a transformar isso num plano de negócio. Então eu comecei a estudar como que era um plano de negócio, tive que ser muito autodidata, né? Infelizmente a universidade hoje ainda é muito carente com iniciativas de empreendedorismo que possam realmente formar educação empreendedora e qualificar os nossos alunos na área de empreendedorismo. Então eu comecei a pesquisar na área de planos de negócio, descobri como é que se fazia, escrevi meu primeiro plano de negócio, tive a ajuda de muita gente boa, de mentores que colaboraram comigo, corrigiram os trabalhos. E a maneira que surgiu de testar se esse conhecimento estava sendo adequado ou não foram as competições de plano de negócio. As competições de plano de negócio elas são especialmente, têm um caráter educacional muito forte, porque aqueles especialistas do mercado que normalmente cobrariam uma fortuna para estar te assessoriando, né, te dando essa consultoria para o desenvolvimento de um negócio, eles vão estar durante a competição como voluntários, te dando feedback, fazendo com que você aprenda, que você melhore o seu trabalho, né, o seu plano de negócios. E a competição ela acontece normalmente em 3 rodadas, separadas por 24 horas, então a pressão é muito forte. Então a carga de educação é muito forte, porque você fica num sistema muito pressionado, você recebe feedback e você tem 24 horas para melhorar. E eu participei de mais de 20 competições no Brasil e fora do Brasil. E acho que essa foi a minha escola empreendedora, né? O que eu sou hoje na área do empreendedorismo, o conhecimento foi graças às competições de plano de negócio. E foi graças à pressão exercida pelo meu orientador, né? E que foi fundamental no processo da minha formação. Muito bem. Atualmente o Porceno é coordenador de empreendedorismo e incubação de empresas no CTIT da UFMG e sócio fundador do TecMal, uma aceleradora de empresas credenciadas ao Programa Federal Startup Brasil. Então eu queria esclarecer também os auditores, o CTIT da UFMG é a Coordenadoria de Transferências e Inovação Tecnológica. Agora, você é sócio fundador do TecMal. Isso. O que é o TecMal? O TecMal é uma aceleradora de empresas, né? Hoje o Brasil ele é muito difundido na área de incubação, né? Em Minas nós temos 28 incubadoras. Eu coordeno a incubadora da UFMG também, vou fazer 2 anos agora na frente da incubadora. A gente está acostumado com o conceito da incubação, a gente sabe que a incubadora é uma ferramenta que a maior parte das universidades hoje apresentam, para caso você tenha o intuito de desenvolver um negócio a partir de uma pesquisa científica, estando ou não conectado à universidade, você tem um espaço para desenvolver os seus negócios. A incubadora e a aceleradora elas trabalham com saltos.
A incubadora, ela trabalha com um salto de desenvolvimento. A partir do momento que você tem uma tecnologia que está no seu laboratório, ou uma ideia, que não necessariamente é uma ideia tecnológica, e você precisa transformar essa ideia em um negócio, você precisa desenvolver um modelo de negócio para isso ser comercializado. E a incubadora, ela trabalha muito nessa parte básica, no salto de desenvolvimento. Então ela concentra seus esforços na criação de hipóteses que vão fazer com que o seu negócio funcione ou não, as hipóteses que relacionam o seu negócio a um determinado nicho de clientes, a um determinado setor, a uma determinada cadeia produtiva, e mais do que isso, a validar essas hipóteses, fazer com que realmente você chegue no melhor modelo de negócio possível para a comercialização daquilo que você está desenvolvendo. Entretanto, já a aceleradora, ela trabalha num nível mais avançado, ela trabalha num salto de faturamento. Depois que você desenvolveu o negócio, você criou, o seu negócio está no mercado, você começou a vender, você precisa ganhar um salto de escala, ou seja, você precisa atender mais do que meia dúzia de clientes. E aí, quais são as hipóteses agora que você tem que trabalhar e validar para conseguir fazer com que o seu negócio se desenvolva rapidamente e ganhe um salto de escala? Como que eu faço uma empresa sair de um faturamento de 100 mil reais por ano para 10 milhões de reais por ano? A aceleradora está concentrada nisso. Então, hoje, a aceleradora trabalha no salto de faturamento. É um modelo de aceleração extremamente agressivo, onde a gente pega os modelos de negócio e realmente faz com que ele ganhe escala de vendas. O objetivo é atingir o maior número de clientes possível, para realmente ter impacto. Então, ela veio para complementar o ecossistema na área de empreendedorismo, ela veio para pegar o acompanhamento pós-graduação na incubação, que eu acho que é essencial. Se a gente quer realmente no Brasil criar um índice de formação de novos negócios, como é praticado internacionalmente, você precisa ter um ecossistema completo. O graduando, o mestrando, o doutorando, ele precisa ter ferramentas dentro da universidade para que ele possa realmente trabalhar o seu desenvolvimento. E hoje, de uma maneira geral, as universidades brasileiras são muito carentes desse tipo de iniciativa. Então o Tecmol ele veio para poder participar disso. Nós tivemos a sorte de credenciar a nossa aceleradora no programa Startup Brasil, que é um programa do governo federal, onde eles investem até 200 mil reais por startup. Eles escolhem cerca de 50 a 60 startups a cada 6 meses e eles colocam 200 mil reais em cada startup dessa, desde que essa startup vá ser acelerada por uma aceleradora credenciada. Entre as 48 aceleradoras do país, eles selecionaram 13, que são consideradas as 13 melhores, para serem federadas no programa Startup Brasil. E o Tecmol foi uma delas. Só Belo Horizonte e a cidade de São Paulo tem 2 aceleradoras no programa. Então é uma honra para a gente estar bem representado assim no programa. E dentro em São Paulo é em uma universidade também? Não, aqui na verdade o Tecmol não é dentro da universidade, o Tecmol é privado, tá? Não fica no Prado, inclusive, fica fora da universidade. Nós não temos, acho que nenhuma aceleradora vinculada à universidade. Existem aceleradoras que têm parcerias, como por exemplo a Baita, que tem uma parceria muito forte com a Unicamp. O Tecmol, ele tem um estreitamento de laços com a UFMG, porque a maior parte dos sócios do Tecmol hoje são ex-funcionários ou ex-alunos ou colaboradores da UFMG. Então nós temos uma vivência muito forte dentro da universidade, um contato muito estreito com os pesquisadores. Então nosso público-alvo são os pesquisadores da UFMG. Então a gente tem mas nada formalizado. E as coordenadorias de transferência e inovação tecnológica tem aqui na UFMG e quais outras universidades no Brasil? Na verdade, desde a lei da inovação, toda universidade é obrigada a ter um núcleo de inovação tecnológica, que a gente chama de NIT, né? Na verdade, a UFMG tem o NIT mais antigo, né? Foi um ano antes da promulgação da lei. E hoje acho que é considerado o maior NIT do país em termos de resultados e também em termos de investimento, número de pessoal, né? Então o NIT ele surge nas universidades para fazer o papel dessa parte de inteligência de conexão da universidade com o mercado. Como que a gente pega, transforma o conhecimento desenvolvido no laboratório, que é a pesquisa, em inovação de fato? Porque às vezes isso não é claro para as pessoas, a diferença entre pesquisa e inovação, né? Porque nós somos criados num regime onde a métrica de sucesso são o número de artigos de publicação que você tem. O sucesso do pesquisador é medido pelo número de artigos que ele publica. Entretanto,
eu acredito que o papel da pesquisa no Brasil ele tem que ser além disso, né? Ele não pode ser, não desmerecendo o valor de um paper é fantástico para estabelecer tendências, novos rumos para o desenvolvimento da ciência. Entretanto, nós precisamos fazer com que o que é desenvolvido na universidade realmente mude a vida das pessoas que estão lá fora. Eu não estou falando em ganhar dinheiro, não estou falando em criar empresas, não que isso seja errado, porque eu acho que criar empresas e ganhar dinheiro não tem problema nenhum com isso. Eu acho que a gente tem um apego, às vezes até devido à religião, né? Uma coisa que prega contra a riqueza, contra o ganho financeiro. Eu acho que todo mundo trabalha para ganhar dinheiro, né? E o empreendedorismo ele tem essa vertente muito forte da possibilidade de você ter um negócio e realmente desenvolver economicamente. Mas hoje a pesquisa ela é metrificada através dos papers, e a gente tem que pensar além disso. Como que muda a vida das pessoas? E o empreendedorismo é mais do que fazer dinheiro. Ele também pode trabalhar com fazer dinheiro, mas ele pode fazer que se aumente a qualidade de vida das pessoas. O sucesso empreendedor ele pode ser medido por dinheiro, por bem-estar social, por desenvolvimento econômico, por desenvolvimento tecnológico ambiental. Tem várias métricas que a gente pode estabelecer para o sucesso. E aí, hoje, começa a ser praticado como métrica de sucesso o patenteamento. Então, o pesquisador hoje ele vai um pouquinho além e chega ao ponto de fazer as patentes. E aí, a gente tem a falsa impressão de que o trabalho foi cumprido, mas não foi. Uma patente não é garantia de nada. Ainda não foi transformada em inovação de fato. A pesquisa só vira inovação de fato quando ela realmente muda a vida das pessoas. Quando ela chega ao seu usuário final. Porque não necessariamente ela vai ser comercializada, mas ela pode simplesmente mudar a vida das pessoas. Como é que eu saio do laboratório e impacto no desenvolvimento econômico, social e ambiental do país? Então, enquanto ela não consegue atingir o usuário final, ela não pode ser considerada inovação de fato. E a patente ainda não é inovação. Porque, às vezes, vamos supor, eu trabalhava com produção de nanotubos de carbono no laboratório. Eu produzia 1 grama por uma batelada de 4 horas. Isso está pronto para ser comercializado? Não tem como. Depois eu passei por um estágio onde eu produzia 10 quilos por batelada. Está pronto? Também não está pronto ainda. Eu preciso ganhar escala de acordo com que seja sustentável economicamente. E isso tem várias barreiras de engenharia, barreiras de mercado que você precisa estudar para realmente estar pronto para virar um produto, para virar um serviço, para virar um novo empreendimento. E o pesquisador ele precisa desenvolver um pouco mais esse lado, né? Se preocupar mais com atingir o usuário final. Hoje, dia 14 de outubro, a palestra do Dr. Aluíra é sobre pesquisa e inovação de fato. Então, é mais ou menos no tema que eu comecei a abordar agora, que é justamente como a gente estabeleceu uma cultura metrificada através de papers, né, de publicações de uma forma geral, trabalhar um pouco mais como a gente atinge o usuário final é extremamente necessário para que a universidade cumpra um dos papéis que está sendo proposto agora. Nós tivemos historicamente momentos de revoluções dentro da universidade. A universidade ela foi primordialmente no Brasil criada, acredito que não só no Brasil, acho que no mundo inteiro ela foi criada primordialmente como uma instituição de ensino. E o papel fundamental, ainda acredito que a universidade é o ensino. Entretanto, algumas décadas atrás, foi atribuído à universidade ao papel de pesquisa e desenvolvimento. E quando esse papel de pesquisa chegou à universidade, isso não foi de uma maneira homogênea, bem aceito pela comunidade acadêmica. Ainda hoje existem profissionais na universidade que defendem e acreditam que o papel da universidade é único e exclusivamente a educação. Eu acho que é um dos papéis, né? E aí nós chegamos agora no momento da segunda revolução, onde está sendo atribuído à universidade o papel do ensino, da pesquisa e da inovação. A inovação como desenvolvimento econômico e social de um país. E aí, claro que você tem a mesma situação. Existe uma restrição, alguns profissionais recebem de uma maneira extremamente desconfortável o trabalho empreendedor dentro de uma universidade. A gente entende que é um processo de mudança, isso acontece e tem que acontecer de uma forma mais branda e bem pensada, bem clara, bem transparente, que eu acho que é principal dentro da universidade ou qualquer instituição pública que você está trabalhando. Mas é importante que a gente tome atitudes. E o grande problema hoje, nesses termos, é a questão de desenvolver cultura empreendedora dentro das universidades. Normalmente eu começo minhas palestras pedindo desculpa, então hoje não vai ser diferente, eu vou pedir desculpa também, tá? Porque todas as vezes eu falo coisas que não agradam a todos, mas infelizmente eu não tenho a pretensão de agradar a todos também. Mas aqueles que não concordam comigo estão livres para poder argumentar e também
cada um tem uma forma de ver as coisas, né? Todo mundo está trabalhando pelo mesmo fim, que é o desenvolvimento. E aí, acumular esse papel é uma maneira importante agora. A universidade, ela, historicamente, ela está preocupada em formar bons profissionais com conhecimento técnico excelente, mas que serão, em sua grande maioria, candidatos ao empregado do mês, né? A universidade, ela não tem ainda ferramentas bem desenvolvidas para a formação de líderes, né? Quando eu falo formação de líderes, é o seguinte, acontece de saírem vários líderes da universidade, mas isso simplesmente acontece. Porque o que a gente está preocupado em passar é um conhecimento técnico de qualidade, e isso é realmente um papel fundamental para a universidade. Entretanto, hoje o mercado tem outras exigências que não são só o conhecimento técnico. Todas as grandes empresas hoje querem pessoas que vão resolver problemas, independente se é da sua área técnica ou não. Eles precisam de pessoas bem formadas, com espírito de liderança, coisa que hoje a universidade ainda não está praticando. Hoje o CTIT, ele conseguiu criar um setor de empreendedorismo dentro do nosso NIT. Esse setor de empreendedorismo, ele está preocupado em criar ferramentas para que os alunos da graduação, mestrado, doutorado, tenham a opção de trabalhar a formação de líder, a formação empreendedora. Então nós temos hoje uma iniciativa na área de formação complementar ao empreendedorismo, nós temos a própria incubadora de empresas, nós temos as empresas juniores hoje que são super fortes dentro das universidades de uma forma geral. Nós temos hoje especificamente dentro da UFMG um setor que a gente chama de CTIT Consultoria, que é um órgão de treinamento de alunos da graduação para serem formados como consultores de negócios. Então eles trabalham na prática atendendo empresas incubadas dentro da Inova, que é a nossa incubadora da UFMG. Nós temos o Nexo, que é uma iniciativa fantástica, que a gente está chamando de aceleração de ideias, que é pegar aquela ideia crua do aluno da graduação, do mestrado, doutorado, e dar um caráter mais pronto para entrar na incubação, fazer um trabalho pré-incubação mesmo, e tentar enxugar mais esse sistema de desenvolvimento, porque hoje a incubação, pelas práticas pré-estabelecidas pela associação pela Amprotec, pelo próprio Sebrae, pelo CERN, ela tem um modelo um pouco extenso a ser trabalhado, um modelo de 2 anos para desenvolvimento dos negócios. E isso hoje não é praticado mais pelo mercado. Então a universidade hoje já tem criado ferramentas que vão enxugar esse modelo e tentar atender o timing do mercado de uma maneira mais ágil. Então nós estamos preocupados realmente em oferecer ferramentas. Caso o aluno tenha a intenção de ter uma bagagem mais empreendedora, uma bagagem mais inovadora, ele tem opções hoje dentro da UFMG para serem trabalhadas, né? E eu acho que todas as universidades hoje deviam se preocupar com isso. Todas as universidades deviam dar mais opções aos seus alunos, à sua comunidade estudantil, para que eles possam se desenvolver em várias áreas, inclusive no empreendedorismo, não só no conhecimento técnico. Eu acho que a universidade tem uma responsabilidade muito maior do que passar somente conhecimento técnico. Ela tem a responsabilidade de formar cidadãos, né? E o cidadão hoje, ele tem que ter oportunidade, ele tem que ter acesso ao mercado, ele tem que ter emprego de qualidade, salário de qualidade. E para ter isso, ele precisa atender as expectativas do mercado. Então a universidade não adianta ela se isolar nos muros e esquecer o que as pessoas estão pensando lá no mercado. Ela precisa começar a trabalhar focada no que o mercado está buscando. E para isso, só criando opções, criando ferramentas de trabalho com a comunidade estudantil, será possível. Tem uma coisa interessante que a gente sempre gosta de comentar, que é a questão da sociedade do conhecimento. Não sei se esse termo é comum a todos vocês, mas nós estamos numa situação muito privilegiada. Antigamente, a sociedade ela não era a sociedade de conhecimento, era a sociedade da posse, né? do poder. Antigamente, a pessoa ela tinha poder pelo que ela tinha, né? Então, os ricos, os bem-sucedidos, eles eram os poderosos. Hoje, o poder está associado no conhecimento, né? O que Steve Jobs tinha na mão quando ele criou a Apple? Quando ele fechou o primeiro contrato dele, foi a venda que eles venderam o primeiro programa. Ele não tinha nada, absolutamente nada. Ele tinha uma ideia, ele negociou, fechou o contrato, depois foi atrás de alguém para poder efetuar o serviço. E hoje é um império, ele criou tendências. Hoje, em termos de, se vocês pensarem em parte gráfica, de produção de texto, fontes, esse tipo de coisa assim, nós não estaríamos no nível de desenvolvimento que nós temos hoje se não fosse Steve Jobs. Se não fosse opções dele, como por exemplo abandonar a faculdade e fazer curso de caligrafia.
São impactos que a gente tem hoje de pequenas decisões empreendedoras que as pessoas tomam. Então, a sociedade hoje é baseada no conhecimento. Quem tem o poder está associado ao conhecimento. Então, quem tem o conhecimento, ele consegue deter as decisões, ele consegue sair na frente, ele consegue ver além. E nós estamos dentro do berço do conhecimento. A universidade é o berço do conhecimento. Então, hoje, a universidade é o berço do poder. E a gente não parou para pensar nisso ainda. Nós podemos estabelecer tendências, nós podemos entrar forte no mercado, nós podemos dominar a questão do desenvolvimento, realmente ter eficiência no desenvolvimento econômico e social do país. Mas nós não estamos preocupados com isso, nós não estamos engajados em investir o nosso tempo, a nossa dedicação nesse tipo de desenvolvimento mais, vamos dizer, a curto, médio prazo, né? Todo mundo está muito, aquele negócio, preocupado com as publicações, com as métricas que foram estabelecidas, mas e o além? E fazer e cumprir a finalidade que eu acredito que é a existência da universidade, que é justamente contribuir com o desenvolvimento de uma sociedade ampla, o desenvolvimento amplo de uma sociedade. Entendeu? Não só no conhecimento técnico, mas em todos os lados, né? Como é que eu vou desenvolver tecnologias que possam mudar a vida das pessoas que estão no sertão nordestino? Como é que eu vou fazer que essas pessoas tenham água? A solução, o berço da solução está aqui dentro das universidades. Nós temos as pessoas que detêm conhecimento para resolver todos esses problemas, mas nós precisamos nos engajar nisso. O empreendedorismo é uma ferramenta para que isso aconteça. Então, muito obrigado, doutor Aluir. E você gostaria de deixar o seu contato e-mail para os auditores? Claro. Talvez eles poderiam entrar em contato claro. sobre eventuais questões, que a palestra de hoje, de quinta-feira, é um pouco diferente, que foi divulgado pelo YouTube. Uhum. Na verdade, eu até vi umas carinhas conhecidas quando estava passando ali nas imagens na TV, o pessoal dos polos que eu conheço, né? Já tive contato com eles, já tive reunião. É um prazer estar falando com vocês mais uma vez, tá, gente? E meu contato é aluir, ALUIR, D de dado, @gmail.com. Estou à disposição, qualquer dúvida, qualquer iniciativa, qualquer ajuda que vocês precisarem, querem desenvolver alguma coisa da universidade, estão buscando algum tipo de programa. Nós temos programas na universidade que a gente tem todo o interesse de difundir por outras universidades. Estamos trabalhando para isso e vai ser um prazer enorme colaborar com vocês, mais ainda do que a gente já começou a colaborar. Boa tarde, é Lívia da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Tudo bom, Lívia? Tudo jóia. Eu queria agradecer, tá, o Café Científico com a sua fala. Foi muito interessante, motivador. Eu e o Ad, que está aqui, dá um calzinho, Ad, para eles se verem. A gente estava comentando... Eu vi o Ad passando. O quão importante foi essa fala sua, né, de que nós estamos hoje vivendo uma sociedade do conhecimento. E o quanto que isso envolve, né, uma transformação mesmo da sociedade, e o quanto isso é importante, principalmente para o pessoal dos polos, né? Nós estamos aí com quase 100 unidades conectadas, né, no estado inteiro. Então, muitas vezes no interior, às vezes cidades que não têm universidade, e às vezes as pessoas caminham, né, vão via transporte público para outras cidades mais próximas, às vezes para estudar, para, né, ter a sua graduação, a sua formação. Então, assim, eu acho que foi muito motivador essa fala sua, e que envolve também a questão do empreendedorismo, que hoje é tão importante e ficou muito claro para todos nós. Oi, Luiz, boa tarde. Oi, boa todos tarde. que estão aí. Boa tarde para vocês. Bom, como que uma pessoa que está um empreendedor, um aluno de graduação, seja de administração, enfim, ele está aí numa cidade onde ele tem uma universidade que não fomenta, né, não tem esse arranjo local. Como que ele pode começar a procurar algum atendimento, alguma pesquisa através de canais online, né, e como isso pode ser buscado e estruturado mesmo nas universidades que são faculdades que são particulares, né, e não tem um arranjo, um corpo como uma UENG, uma UFMG. Qual seria o caminho para que as pessoas comecem a conectar um arranjo local para começar a se estruturar e pensar em editais, e pensar em incubadora, e pensar finalmente na aceleradora? Ótima pergunta, Ad.
Na verdade, eu acredito muito na proatividade das pessoas. Eu acredito que você não precisa ter o melhor ambiente. Na verdade, quando o ambiente é hostil, ele é mais desafiador. Eu acho que ele faz com que você realmente pare para pensar, você seja desafiado e você pense em alternativas que sejam mais viáveis para a sua realidade. Não tem, hoje, em termos de empreendedorismo, não tem caminho fácil para ninguém. Você tem centros que têm um pouco mais de desenvolvimento, Belo Horizonte, por exemplo, você tem mais iniciativas, mais apoio, mas fácil não é para ninguém hoje o empreendedorismo. Eu posso citar um exemplo, por exemplo, do CTT Consultoria. O CTT Consultoria foi um grupo de alunos que nasceu há 10 anos atrás e eles são voluntários e eles surgiram para poder auxiliar a incubadora que estava passando por um momento muito difícil, que não tinha recurso para pagar a consultoria, eles estavam prestes a fechar as portas. E hoje o CTT Consultoria, ele tem mais de uma centena de ex-membros com casos de sucesso fantásticos no mercado, que eles já ocupam cargos altos, criaram várias empresas, tem patentes, tem vários casos de sucesso, daria um livro a história do CTT Consultoria hoje, e os alunos são todos voluntários. Eles simplesmente sentiram a necessidade de se organizar, eles buscaram conhecimento na internet, nos livros, estabeleceram protocolos de passagem de conhecimento. Hoje eles trabalham, por exemplo, quando tem uma geração nova entrando, essa geração nova é dividida, eles trabalham em dupla sempre. Tem um mais velho e um mais novo. E o mais velho faz a passagem do conhecimento para o mais novo. E aí o mais novo ganha experiência, o mais velho sai, e o mais novo recebe a próxima geração para fazer a passagem de conhecimento. Isso funciona há 10 anos. Então, eles não têm apoio nenhum, não tem bolsa, não tem treinamento, eles simplesmente se organizaram e desenvolveram. Quando eu comecei a trabalhar aqui na UFMG, eu fui fazer uma pesquisa para saber que tipo de iniciativas a gente tinha aqui para poder compor o que a gente chama de ecossistema da universidade. E eu tive surpresas maravilhosas. Eu encontrei um grupo para discutir empreendedorismo na área de meio ambiente e social, que tem 150 membros. Só aqui dentro da universidade. Não teve organização de professor nenhum. Os alunos começaram a se reunir, marcaram horário e começaram a se juntar e de repente eles tinham 150 inscritos. E eles se reúnem periodicamente para discutir possibilidades de empreendedorismo na área ambiental e social. Então eles não têm R$1 de recurso, eles não têm uma situação confortável, entendeu? Mas eles foram lá e fizeram. Por que uma iniciativa dessa não pode acontecer, por exemplo, em qualquer universidade do estado? Não tem nada que impeça que isso comece. E a partir desse movimento, de certa forma desorganizado, a organização vai chegando ao ponto e você consegue depois criar uma infraestrutura capaz de captar recursos, capaz de criar programas, capaz de captar a atenção, por exemplo, da comunidade de pesquisadores e professores. Então eu acho que a grande estratégia é partir a pressão de baixo para cima, sabe? Pegar a base, que são nossos alunos, nossos estudantes, e falar, eu quero e estou fazendo, você vai comigo ou você vai ficar para trás? Eu acho que é isso, tem que movimentar. Então, a gente tem que movimentar de alguma forma. Okay. Muito bom, parabéns. Alfenas queria fazer uma pergunta. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Você, professor, vou chamar de você. Porque pode chamar. Nós estamos assim... você veio falar o que a gente estava precisando mesmo escutar e que vai muito aqui no nosso CVT, nossa UITEC, que está começando, sabe? Veio dar um incentivo muito bom, abriu o caminho, instigou que a gente melhorasse. Então é um prazer muito conhecê-lo, viu? E a nossa professora Edna tem uma pergunta para fazer uma pontuação. Claro. Vocês estão falando de universidade, né? Eu sou do ensino médio e sou também do ensino fundamental, né? E nós aqui funcionamos de uma maneira assim bem diversificada. Uhum. E quando vocês colocam assim essa questão do empreendedorismo para a faculdade, eu acredito que não só a universidade ela precisa ter uma cultura dessa maneira, uma formação de líder, mas isso deve vir desde cedo. Desde cedo. O professor precisa despertar na criança essa liderança. E isso pode ser uma realidade.
Isso pode ser uma realidade. Nós temos essa realidade aqui. Isso foi acontecendo de uma maneira, fluiu de uma maneira muito bonita, sabe? E aqui tem sido, essa tendência tem fluído. Porque hoje nós temos, assim, muitas opções de conhecimento. A criança tem um leque de oportunidades de conhecimento, né? E muito vasto. E ela precisa ser redirecionada, no caso, para um comportamento empreendedor. E nós temos essas crianças dessa maneira aqui. Sabe, quando vocês estão falando da faculdade, da universidade, eu fiquei, assim, muito emocionada. Sabe? Porque nós temos esse comportamento aqui. As nossas crianças têm esse comportamento, sabe? E eu fico muito, muito contente porque vocês vieram reafirmar aquilo que é uma realidade pra gente. E que às vezes a gente fica, pô, será que isso é viável para crianças? Mas não é. É a realidade. Com certeza. É a realidade. Eu gostei muito, muito bom, sabe? Gostei muito de ouvi-lo. Parabéns pelo trabalho, continue sempre. Não, muito obrigado. É engraçado esse ponto que você tocou a respeito do empreendedorismo para o ensino fundamental e para o ensino médio. É extremamente importante. A minha carreira no empreendedorismo é extremamente intensa e concentrada. Eu falo nas minhas palestras, a minha palestra inteira de 1 hora, né? Eu falo que eu descobri o significado da palavra empreendedorismo quando eu já estava no doutorado. Então, imagina o seguinte, eu tive resultados, assim, sem falsa modéstia, muito expressivos na área de empreendedorismo, né? Eu consegui me posicionar como um dos maiores especialistas na área aqui no Brasil hoje, sendo que eu descobri o significado da palavra em 2010. Agora, imagina se eu tivesse tido contato com isso no ensino fundamental, no ensino médio, ou até mesmo na graduação. Na graduação eu lembro de ter ouvido essa palavra, que tinha uma disciplina na minha grade que valia 2 créditos e não tinha prova. Todo mundo queria fazer, entendeu? Mas ela nunca era oferecida. Então, Santa Rita do Sapucaí tem um exemplo muito, muito forte na área de educação empreendedora para o ensino fundamental. Foi criado pelo nosso querido Dolabella, né? E ele criou um programa bem interessante, onde as crianças do ensino fundamental aprendem a fazer sabão para vender. Isso é fantástico. Isso é fantástico, porque a gente fala muito do exemplo internacional, por exemplo. Por que hoje os Estados Unidos, por exemplo, ele tem uma cultura empreendedora tão forte, ele trabalha a cultura de liderança de uma forma geral tão forte, né? E isso, os resultados que eles obtêm hoje são muito devido a essas ações desde pequeno que eles têm, como que eles criam a nova geração, né? Então você tem uma universidade hoje como, por exemplo, a MIT, que patenteia mais do que o Brasil inteiro, uma única universidade, que lança 100 startups por ano no mercado, mais do que o Brasil inteiro, entendeu? Não é à toa, eles não começaram, eles estão pensando desde o início, entendeu? O americano, qual é a principal atividade de uma criança americana, historicamente? É vender limonada na porta de casa. Isso é comum para eles. E as nossas crianças? Ninguém tem incentivo nenhum. Vende pano de prato, né? Vocês estão um ponto fora da curva, porque normalmente a maior parte dos lugares... Nós estamos tentando relacionar esse jeito. Aqui nós vivemos uma comunidade assim, muito carente, né? Sim. E eles, tudo que eles confeccionam, eles vendem. Ótimo. Eles vendem. Mais do que vender, eles precisam... Eles vendem pano de prato, tudo eles vendem. Isso, mais do que vender, eles precisam ser instigados a reconhecer isso como um negócio. Isso. A terem acesso a ferramentas de como que eles gerenciam o negócio, como é que eles vão desenvolver. Nós calculamos custo aqui, Isso. nós calculamos custo para eles, vemos qual a margem do que eles vão receber, que é bom, que é demais, sabe? Então eles têm trabalhado dessa maneira também. Muito interessante. É muito interessante. Tem uma iniciativa que chama Junior Achievement, que ela foi criada nos Estados Unidos, em Harvard. A gente tem essa iniciativa aqui em Minas Gerais. A responsável chama Catarina. E ela vai para as escolas de segundo grau e organiza mini competições de planos de negócio. Ela consegue ter umas dinâmicas onde ela influencia os alunos do segundo grau a se organizarem em mini empresas, né, ensaios de empresas. E eles têm que desenvolver um produto, eles têm que criar um plano de negócio, eles têm que defender para uma banca de investidores. É uma experiência fantástica que a Junior faz
para a comunidade de ensino de segundo grau. E vocês deveriam aproveitar. Se vocês quiserem, eu posso compartilhar com vocês o contato dela. Você pode mandar, tem um material pra gente que possa estar disponibilizado? Eu posso passar de repente para a Cindy ou para a Lívia o link da Junior Achievement, e aí vocês dão uma checada, conversam, o contato da Catarina, que é responsável, e ela vai ter o maior prazer de levar as iniciativas para o interior. Boa tarde, Aloy, boa tarde aos demais. Eu sou estagiária aqui do Polo do ITEC Sete Lagoas e graduo Direito, estando no segundo período. E voltando para a questão da liderança, a gente percebe que tem algumas escolas não trabalham essa questão de liderança e vem essa deficiência para a universidade, que é como o Luiz citou, que deveria também ser trabalhada na própria faculdade. Entretanto, a gente tem que pensar que para você ser líder, você precisa ter uma formação de pensamento crítico. E algumas pessoas se estagnam ali no senso comum e não desenvolvem essa formação crítica para vir a ser líder. Eu posso dizer que algumas pessoas têm característica para ser líder e outras não? É uma pergunta complexa. Eu vou traduzir a sua pergunta na pergunta que, na verdade, a gente responde quase toda vez. A pessoa nasce empreendedor ou ela pode ser ensinada a ser empreendedor, né? Ou a gente forma empreendedores? Eu acredito o seguinte, eu acredito que existem... Empreendedor, ele tem uma série de características. Liderança é uma das grandes características envolvidas, mas coragem, né? Assumir riscos controlados, a capacidade de planejamento, a criatividade, a necessidade de trabalhar fora da zona de conforto, tem várias características, na verdade, que compõem o perfil empreendedor. E sabe o que eu penso? Ninguém é perfeito. Ninguém tem que ter todas as características, nem tem que ter todas as qualidades. O que você precisa fazer é se cercar de pessoas que te complementem. Você precisa ter uma iniciativa empreendedora. Você precisa ter uma equipe empreendedora. Você precisa ter gente que tem coragem e gente que não tem. Porque aí você vai arrumar um meio termo. Você precisa ser líder, você precisa de um líder e você precisa de gente que saiba cumprir ordens. Porque senão as coisas não são executadas. Então tudo é uma questão de planejamento, na verdade. Então existem pessoas que nascem com grande parte dessas características mais aguçadas. Existem outras pessoas que são desenvolvidas durante o tempo. E existem pessoas que se complementam e formam equipes empreendedoras. Então eu acho que todo mundo pode trabalhar com um perfil empreendedor. O que a gente precisa é não depender do acaso, não depender da sorte de ter um ou outro que se destaque. Nós precisamos dar ferramentas para que as pessoas realmente tenham a oportunidade de se desenvolverem e se tornarem empreendedores. E outra pergunta que eu gostaria de fazer é a questão que eu percebo hoje em sala, que algumas pessoas se empenham em participar e outras não. A faculdade também tem que trabalhar esse lado, mesmo o aluno não querendo, tem como trabalhar esse lado do aluno para envolver ele na turma em si? Eu acho que você não tem como você forçar quem não quer se envolver, né? O que é obrigação da universidade é disponibilizar as ferramentas. Você tem que, caso o aluno se interesse, ele tenha como se envolver, ele tenha como participar, como praticar os conhecimentos da área, entendeu? Agora, a universidade não pode negar isso à comunidade estudantil. Mas hoje a universidade ela não possui ferramentas, a maior parte delas não possui ferramentas para que isso seja desenvolvido. Agora, isso não pode ser uma coisa obrigatória. Eu acho que todo mundo tem que ter direito de escolha, né? Você escolhe qual curso você vai cursar, por que você não pode escolher qual carreira você vai seguir no mercado? Então... Boa tarde. Tiago vai fazer uma pergunta. A gente, uma das propostas do Estado, a gente está tendo assessorar uma matéria a mais, e uma delas é a de empreendedorismo e gestão. A gente estudou planos de negócios, características empreendedoras individuais, aí você citou competições de planos de negócio, onde a pessoa tem aquelas competições 24 horas e é amparada e recebe sugestões. Fala mais um pouco disso, onde acontece, por favor. Então, nós temos ainda um cenário muito carente do Brasil em termos de competição de planos de negócio, né? Nos Estados Unidos, que talvez seja a maior referência na área, junto com Israel e Coreia, nós temos, praticamente todas as universidades têm uma competição de peso, que os alunos buscam competir e ganhar todos os anos como forma de entrada no mercado. No Brasil, nós temos algumas iniciativas bem interessantes.
Por exemplo, amanhã começa o FMG Challenge, que é a competição de plano de negócio da UFMG, que na verdade é aberta a todas as universidades do país, né? O vencedor do FMG Challenge, ele ganha uma vaga na Copa do Mundo, organizada pelo MIT, que o ano passado foi em Marrocos, no ano anterior na Estônia e no ano anterior em Istambul. E no primeira vez foi em Istambul, eu competi, eu fiquei em primeiro lugar lá na Turquia. No terceiro ano, que foi em Marrocos, nós mandamos o representante que foi campeão do FMG Challenge, ele foi em segundo lugar mundial. Então nós temos um histórico de participação bem interessante. Aqui no país nós temos uma competição, o Programa Mineiro de Empreendedorismo, que é realizado pela SECTES também, que é uma iniciativa fantástica, foi a primeira competição que eu participei na minha vida. Então eu considero minha maternidade, é o Programa Mineiro de Empreendedorismo na pós-graduação. Sou filho da SECTES praticamente. E nós temos outras iniciativas que são interessantes também, como por exemplo, a Junior Achievement, que é uma competição que ela organiza para alunos de segundo grau. Pode ser uma experiência muito interessante. Nós temos o I2P, que é o I2P, né, a Idea to Product, que é uma competição que acontece na etapa da América Latina no Brasil. Esse ano foi em Juiz de Fora, o ano que vem vai ser aqui na UFMG, vai ser hospedado pela UFMG. É aberto para todas as universidades da América Latina também, extremamente interessante. O legal dessas competições é que você tem ali profissionais especialistas te dando feedback, melhorando a sua ideia gratuitamente. Eles estão ali como voluntários, né? E você ter acesso a esse tipo de pessoal tão qualificado para melhorar o seu conhecimento é fundamental. Hoje eu só tenho a formação e o conhecimento que eu tenho hoje graças a esses voluntários que durante várias competições no mundo inteiro eles doaram tempo para poder formar a pessoa que eu sou hoje. Então eu acho uma grande escola empreendedora são as competições de plano de negócio. E eu dou o maior apoio aqui na UFMG, eu treino as equipes para participar das competições, nós temos resultados excelentes na área de competições de plano de negócio. E eu recomendo a todos que querem participar, precisando da minha ajuda, tudo que eu puder ajudar, estou à disposição. Outra coisa, você falou de empresas incubadoras e aceleradoras. Essas empresas aqui no Brasil, como é que funcionam? São dentro das faculdades? Não, as incubadoras, mais de 90% ficam dentro das universidades, né? Nós temos a Inova na UFMG, tem várias outras em cada universidade espalhada pelo estado. No estado nós temos 28 incubadoras e elas são abertas ao público. Você não tem que ser aluno da universidade específica que a incubadora está inserida para candidatar num projeto a ser incubado, né? Pelo menos eu acredito que todas praticam o mesmo sistema. Aqui na UFMG, por exemplo, é aberto. Qualquer pessoa do mundo inteiro pode aplicar um projeto e incubar uma empresa dentro da UFMG. Hoje a Inova, antes ela cobrava uma mensalidade de R$700, o que era muito difícil para alunos da graduação incubarem empresas. E nós percebemos que o papel da incubadora universitária não é ganhar dinheiro. O papel da incubadora universitária é servir como uma ferramenta de desenvolvimento para os alunos. Então hoje é simbólica a contribuição, o aluno contribui com R$100 para poder hospedar sua empresa dentro da incubadora, utilizar serviço telefônico, sala com mesa, né, escritório, secretária, internet, sala de convivência, workshops, mentores. Então você tem acesso a uma gama de serviços com um preço que qualquer aluno da graduação consegue pagar da mesada, vamos dizer assim. Bom, falando em empreendedorismo, eu queria saber assim, porque no Brasil existem muitas pessoas criativas que têm grandes ideias e às vezes não vão muito adiante. Por exemplo, há um microempresário, né? Ele vai montar um negócio, né? E às vezes costuma de dentro de 2, 3 anos ele não ir adiante. Isso deveria ser por causa de alguns incentivos fiscais ou que antes que ele monte seu próprio negócio, ele deveria implantar primeiramente um plano de negócio? Quer dizer, esse plano de negócio seria uma simulação, né? De como será a sua empresa, como ela sobressair no mercado. Na verdade é o seguinte, existem casos e casos no país hoje, né? É claro que o Brasil tem uma insegurança, até a maior insegurança do país é jurídica, né? Então, nem é fiscal. A questão o risco associado jurídico é muito forte dentro do país hoje para as empresas se instalarem. É claro que você tem uma carga tributária muito forte, mas talvez o risco jurídico seja o principal fator. Quanto ao plano de negócios, o que acontece? De uma maneira mais moderna,
O plano de negócio hoje não é praticado mais, né? Você não tem que escrever um plano de negócio de 100 páginas para poder aplicar para um fundo de investimento e conseguir dinheiro. A maior parte dos fundos de investimento que são realmente mais modernos, eles não exigem esse tipo de documento mais. Até mesmo porque plano de negócio é dinâmico. Ele tem que ser um guia do empreendedor e não uma apresentação do seu negócio, né? O que acontece? No país hoje, nós ainda temos alguns fundos, algumas formas mais antigas de se investir, que eles ainda exigem planos de negócio, como um pré-requisito para poder realmente aplicar o plano de investimento. O meu conselho é o seguinte: se você é um empreendedor que não tem muita experiência na área, se você é um empreendedor que está se aventurando pela primeira vez no empreendedorismo, escreva um plano de negócio. Vai ser bom porque você vai ter conhecimento da área completa, você vai dominar as ferramentas, os termos, e mesmo que você não use, que ninguém nunca leia esse plano de negócio, o importante é você saber o que está escrito nele, né? Porque, na verdade, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é o seu plano de negócio que importa. O que importa é você. Hoje, quando um investidor decide pôr dinheiro ou não numa empresa, 50% do poder de decisão está focado em quem você é e não o que você faz. 25% está focado em qual mercado você está trabalhando. E só os últimos 25% está focado no seu produto, na sua solução. Então, o importante é você ser a pessoa certa. Preocupe-se com a sua formação, preocupe-se em ser a pessoa certa para receber aquele recurso. A ideia que você vai desenvolver pouco importa. Se você for bom, vai dar certo.